Me chamo Alessandra e hoje nós vamos para a nossa sétima aula no meu canal, onde tem como objetivo disseminar essa ciência master que é a psicomotricidade. E hoje o nosso tema da aula será dificuldades de aprendizagem e aprendizagem numa abordagem neuropsicomotora. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos começar com uma definição sobre a aprendizagem. O que a literatura nos traz sobre a definição de aprendizagem? Então, é a capacidade e a possibilidade que as pessoas têm de perceber, conhecer, compreender e reter na memória as informações obtidas através do ambiente que está nos oportunizando. E nós estamos captando pelas nossas vias sensoriais, e aí acontece o processo da aprendizagem. Claro que envolve muito mais, mas aqui nós vamos ver de uma maneira mais prática e objetiva. A aprendizagem também ilustra mudanças do comportamento induzida pela experiência, e essa experiência é vivida através do nosso corpo na prática, vivenciando de maneira concreta e pela repetição criativa dos estímulos que o ambiente nos traz, ou seja, esses ambientes externos. Por isso que o ambiente é muito importante para o processo de estimulação, para o processo de oportunizar vivências variadas, criativas e que esse corpo possa ter essas possibilidades de experimentalização. Mas também para aprender, nós precisamos de alguns quesitos. Vamos ver quais são. Primeiro, captar, perceber essas alterações que o ambiente está me oportunizando. Eu preciso armazenar essas informações. Depois que eu armazenei, eu preciso elaborá-las. Eu preciso analisá-las. Eu preciso compreendê-las para depois exprimir, expressar essas informações. Olha que interessante. Mas também nós precisamos de algumas combinações muito importantes, como uma base genética, neurobiológica, psicoemocionais, socioculturais, pedagógicos, ou seja, essa metodologia, motores, familiares e nutricionais. Olha que complexo que é, gente, a parte da aprendizagem. Então, eu convido vocês a quem tem interesse nesse assunto e desse aprofundar sobre o processo de aprendizagem, busque na literatura que vai vir agora logo em seguida sugestões. É muito interessante. Bom, vimos a aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. O que são? Então, são desordens manifestadas por dificuldades na aquisição e na utilização da compreensão auditiva, da fala, né, da linguagem, da leitura e da escrita e do raciocínio matemático. Os problemas de aprendizagem surgem por meio de uma associação de causas. Então, a gente tem que estar atento no que é aprendizagem, o que é esperado para eu poder aprender e o que acontece quando não ocorre esse processo de aprendizagem. Então, eu preciso organizar os meus pensamentos para eu poder elaborar meu raciocínio clínico e fazer, né, os direcionamentos adequados. E aqui, como eu falei para vocês, quem quer se aprofundar, e eu sugiro que seria muito importante e interessante sobre a aprendizagem, sobre dificuldades de aprendizagem, eu coloquei aqui 5 sugestões, temos muito mais, né? Mas coloquei 5 aqui. A primeira ali, da Diana Hudson, Dificuldades Específicas da Aprendizagem. O segundo é da Niura Rota, com os colaboradores, né, Rodimar e Lígia, Transtornos de Aprendizagem. Depois, com a Leonor Correia e Ramon Consenza, Neurociências e Educação, fantástico também.
Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem, da Cimaia Sampaio, e o do Vitor da Fonseca. É um livro assim, ó, extremamente complexo, porém extremamente necessário para a leitura. E se chama Dificuldades de Aprendizagem, desculpa, neuropsicopedagógica. Fica então como sugestões esses livros. O da Niura Rota é uma coleção, porém aqui eu coloquei só o dos transtornos de aprendizagem, mas tem mais dois que super indico comprar os três, maravilhoso. Assim como o da Neurociência e Educação, o da Diana Hudson, da Cimaia e do Victor. Bom, em relação às DAs, né, as dificuldades de aprendizagem, em relação à psicomotricidade, a essa ciência, então a dificuldade de aprendizagem vai refletir uma dificuldade de controle de corpo, dificuldade de equilíbrio, dificuldade de estruturação espaço-temporal, dificuldade de noção de corpo, dificuldade de coordenação de movimentos, ou seja, além da dificuldade de aprendizagem, a área motora ela está em grande déficit. Por isso que nós precisamos, claro, encaminhar, como mais adiante a gente vai ver, para avaliações, para a gente ver se realmente são só dificuldades ou se acaba sendo o TEAPS, que é o transtornos específicos da aprendizagem, dislexia, disgrafia, desortografia, que agora já ficou numa só, e a descalculia, certo? Mas qualquer um dos transtornos específicos da aprendizagem, assim como dificuldades de aprendizagem, a base motora está comprometida. Por isso que a avaliação motora é extremamente importante para podermos trabalharmos a criança, né, fazermos o processo de intervenção de maneira adequada e completa. Mas e a psicomotricidade? Que a literatura nos traz? No caso, aqui o site da psicomotricidade.com.br nos traz uma definição bem completa, né? Então, a psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem, através de seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Relaciona-se ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas, sociais, orgânicas, motoras. E aqui eu trouxe só um esqueminha desta base, né? E a ciência nos traz em relação à psicomotricidade, gente. Então, afeta principalmente ali, ó, essas 5 dimensões, ou seja, o que forma o indivíduo, né? Então, a questão afetiva, a cognitiva, a social, a orgânica e a motora. E aqui nessa imagem é apenas para a gente refletir, que é uma imagem que, a princípio, né, são crianças que estão praticando educação física e às vezes as pessoas ainda têm a concepção que a psicomotricidade ela só envolve a educação física, né? Só o professor de educação física que tem o objetivo de trabalhar o corpo. E não é bem assim, né? Nós vamos trabalhar o corpo desta criança de uma maneira global, porém, esse corpo, tem uma base cognitiva, não é verdade? Foi o que a gente viu anteriormente. Então, é de suma importância que o professor, principalmente na educação infantil, trabalhe a área motora nas crianças, justamente porque a área motora ela é a base de sustentação para as outras habilidades. Mesmo que aconteçam o desenvolvimento de uma maneira concomitante, a base motora ela é essencial para dar estrutura para a linguagem, para o cognitivo, para o afetivo, para o social. Então é muito importante, gente, muito importante. E que mais que essa psicomotricidade, né, essa ciência contempla
na educação? Bom, ela contribui então de maneira decisiva no desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes corporais. Importante a criança ter, né, uma organização corporal para que ela consiga sentar com adequada, ela consiga segurar o lápis, ela tenha uma boa dissociação de movimentos para fazer uma economia energética e conseguir fazer a escrita, né, do quadro para o caderno, do quadro para o caderno, que é essa coordenação visomotora e depois óculomotora, ela consiga fazer de uma maneira efetiva, que tenha um bom ritmo para não se atrasar nessa escrita. A criança precisa saber o que colocar na carteira dela, né? Na mesa ali. O que que ela vai pegar? Então, isso é organização espacial. O que que vai ser necessário naquele primeiro momento? Eu preciso destrinchar toda a mochila? Não. Então, esses aspectos, eles acabam sendo influenciados, desenvolvidos através da coordenação motora sendo estimulada. Também diminui as chances de baixa autoestima. Por quê? Porque a criança se sente autossuficiente, capaz. Eles estão sendo capacitados, estão dando uma chance para que eles tenham uma autonomia e uma independência. Auxilia nesse avanço, ó, das questões motoras, cognitivas e afetivas, potencializa a performance motora no desenvolvimento global da criança, como nós vimos, ajuda a criança a se situar no espaço e interagir melhor com o mundo e com os outros, com mais autonomia, segurança e independência. Então, olha só, né, que bacana, que importante que essa logística toda tem que ter uma base motora. Outro ponto muito importante que também afeta a aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem são as funções executivas. Bom, as funções executivas, então, são essas habilidades essenciais, onde vão ser desenvolvido a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Essas habilidades, elas se desenvolvem principalmente no córtex frontal, né? Nessa parte do lobo aqui, ó, frontal. E elas são essenciais, decisivas. Essas três, como Diamond nos traz, são funções executivas que ela traz, né, como nucleares, porque depois dessas surgem as outras funções executivas, mas essas servem como alicerce para funções complexas como abstração, raciocínio fluido, solução de problemas e planejamento. E aqui, ó, temos a psicomotricidade também sendo contemplada com as funções executivas. Trabalhar com a psicomotricidade, a gente trabalha com as funções executivas nucleares, que são a base para planejar, se organizar, parar, pensar, controlar os seus impulsos, ter essa flexibilidade de resolucionar problemas de uma outra forma da qual ele havia pensado. E também todo esse contexto envolve o processo de aprendizagem. Então, olha que lindeza que é esta ciência master, né, magna. O que que eu trouxe aqui para vocês que a literatura, né, traz também? As formas de aprendizagem. Nós temos então três grandes vias: a visual, a auditiva e a sinestésica. A visual seria ler, imprimir, analisar, fechar os olhos para recordar. A auditiva é quando a criança, né, ela tem maior facilidade em aprender ouvindo, participar de palestras, discussões orais. E a sinestésica é a que precisa utilizar o corpo, ela precisa copiar, desenhar, movimenta-se, né, para poder aprender. Também tem arte, marcar textos. Então, a sinestésica, ela precisa do concreto para poder aprender. O visual, ela aprende só olhando, ela nem precisa escrever. A pessoa está ali escrevendo no quadro e ela está olhando e já está absorvendo, né? A auditiva, ouvindo. E a sinestésica é o corpo em movimento nesse processo de aprendizagem.
Outro ponto extremamente importante para a aprendizagem é a motivação. E a motivação também está intrinsecamente ligada com a ciência psicomotricidade. A dopamina, gente, que é um neurotransmissor associado à sensação de recompensa, desafios, motivação, desempenha um papel significativo no processo de aprendizado, pois ajudam a manter as pessoas engajadas. Então, quando a gente está interessado, a gente está motivado para realizar aquela tarefa, a gente tem interesse de realizar, de estudar, de rever. E essa motivação, ó, envolve também as atividades motoras, que ativam as áreas do sistema límbico de maneira natural e prazerosa. Então, quem trabalha com a psicomotricidade vai ativar justamente essa questão do sistema límbico, que aqui eu trouxe para vocês, essa imagem foi retirada da internet, só para vocês verem que aonde afeta, né, essa questão de essa sensação de motivação, de prazer em aprender, a questão do sistema límbico. E nessa parte, gente, subcortical do nosso córtex, aqui do nosso cérebro, na verdade, o córtex é essa parte mais superior aqui, essa voltinha, e aqui está o nosso cérebro, né? E dentro dele existe toda a questão do sistema límbico, onde está a motivação, onde tem também o hipocampo. O hipocampo, ele é responsável por novas memórias, tanto boas quanto ruins. E aqui, gente, nós também temos a primeira área funcional de Lúria, né? Que é equilíbrio e tônus. Então, a gente, quando trabalha com a psicomotricidade, nós vamos justamente liberar esse neurotransmissor que é extremamente importante, que é a dopamina. Então, é completa essa ciência, né? E Lebuche também levanta uma bandeira muito importante sobre a educação psicomotora no ambiente educacional. Esse livro aqui também fica como sugestão para vocês. Ele é muito interessante, ele é completo. Tem uma parte ali da metade para o final, só com atividades motoras, dividido ali por áreas. Então é muito bacana, gente, muito bacana. Vale a pena comprar. E aí, Lebuche, né, fala da importância da educação psicomotora, principalmente com os pequenos. Então, vamos ver o que que ele nos traz, ó. O livro dele, então, envolve a educação pelo movimento, que tinha como objetivo inicial sensibilizar os professores do primeiro grau quanto ao problema da educação psicomotora. Então, vocês percebem que já nessa época, ele já percebia que a criança que não tinha uma boa coordenação motora afetava o processo de aprendizagem, se tornando muito difícil para a criança conseguir sustentar sua atenção, organizar seu caderno, fazer o registro, pois era um contexto desfavorável à pedagogia da época, centrada essencialmente na aquisição de habilidades cognitivas. Então, ele fez um levantamento da importância da educação psicomotora no ambiente educacional, principalmente nos pequenos. E aí ele diz que o trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base. Olha aí, ó, a base, a psicomotricidade, a coordenação motora é a base indispensável no desenvolvimento motor, afetivo, cognitivo e psicológico, dando oportunidade para que, por meio de jogos, atividades lúdicas, e aqui o que que a gente está envolvendo? Dopamina, prazer em aprender desta forma, né? E se conscientize sobre o seu corpo e posteriormente esteja apto para receber a educação formal, que é a partir dos 6 anos, que vai ter um nível de exigência muito maior para essas crianças. E segundo Barreto, o desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção, olha só, prevenção dos problemas de aprendizagem barra dificuldades de aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, direcionalidade, lateralidade do ritmo. E continuando, né, esse foco da psicomotricidade na educação infantil. Então, na pré-escola, na educação infantil,
O papel do professor não é alfabetizar a criança, mas estimular funções psicomotoras, que vai envolver o quê? Funções cognitivas, funções executivas, que são habilidades que são necessárias para quando a criança ingressar no primeiro aninho e já tiver essa base, tanto motora, como nas funções executivas, como as funções cognitivas. Através do seu conhecimento e sensibilidade, ele pode dosar teoria e prática de maneira gradual, combinando os estímulos adequados para cada tipo de aluno. É na etapa de educação infantil que o corpo dessa criança precisa vivenciar. Então, o que a criança tem que viver ali na educação infantil? Ela tem que alfabetizar o quê? O corpo. Todos esses fatores motores, equilíbrio, tônus, esquema corporal, a questão de direcionalidade, lateralidade, ritmo, coordenação visomotora, óculomotora, óculo-pedal, praxia global, praxia fina, freio inibitório, todas essas habilidades motoras, elas precisam ser potencializadas na educação infantil. Sabe aquele primeiro slide da experimentalização pelo corpo? É isso que nós temos que focar na educação infantil, parar de querer pular etapas, antecipar etapas, porque a criança não é só cognitiva, ela é o quê? Afetivo, social, biológico e motor. É um complexo. Então a gente tem que parar e entender que na educação infantil a base motora, ela vai ser a base para o processo da aprendizagem formal, evitando dificuldades de aprendizagem. E alguns itens aqui, ó, que acontecem com as demandas que chegam até nós. Aquela criança que escreve espelhado, a partir do primeiro ano do fundamental, tá? Escreve espelhado, não sabe atar seu tênis, escreve de maneira ilegível, não tem noção de espaço no seu caderno, derrubam tudo à sua volta, espalham materiais por toda a classe, precipita-se na escada ao invés de descer os degraus com calma, prudência, olhando degrau por degrau para não ter aquele perigo de cair, ela acaba se precipitando e às vezes pode se machucar. Não sabe onde começa o caderno, não sabe se ele está de cabeça para baixo, de cabeça para cima, não consegue acompanhar a escrita, ele é lento, a letra é ilegível, ele tem que apagar, ele olha, não consegue memorizar, aí ele demora mais para fazer esse reconhecimento. Custa escrever, é lento, o recorte, colagem, pintura, desenhos com dificuldade. Tem criança que não sabe abrir o suco de caixinha, não consegue tirar o canudinho, abrir, tirar do saco, né, daquele plástico, para colocar, não tem força. Leitura adquirida com dificuldades, inversões de letras ou sílabas, dificuldades de montar os cálculos. Essas dificuldades de aprendizagem, elas são base motora, todas elas. Agora, se a criança tem essa base motora vindo do processo da educação infantil, consciente de que eu não tenho que potencializar a alfabetização antes do processo formal, por quê? Porque a gente sabe que a área cerebral que transforma o fonema em grafema é só a partir dos 6 anos que ele vai se consolidar. A área 44 de Brodmann. Então, não tem por que eu antecipar. Para quê? Para dizer para a vizinha que o meu filho de 3 anos já lê? E qual será a consequência disso posteriormente? Ler é uma coisa, compreender a outra. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Vamos ler, vamos ter consciência, vamos aprender a não pular etapas para não prejudicar a criança. E aqui, então, para nós finalizarmos,
Essas queixas anteriormente, né, que eu falei para você, são muito, muito, mas muito mesmo, que eu também sou professora, no ambiente escolar. E um dos fatores é o corpo que não é organizado. E esse corpo que é desorganizado vai interferir no processo de aprendizagem, causando dificuldades. Às vezes não é nem cognitivo, a criança não tem um rebaixamento intelectual, não tem um transtorno da deficiência intelectual, ele só simplesmente não consegue acompanhar do quadro, ele não consegue terminar num tempo hábil a escrita, então, ó, ele é desatento, ele precisa de outras orientações, outras intervenções. É óbvio que a criança vai ter que ir para um processo avaliativo, né? Mas nem sempre é o que você pensa, às vezes é motor. A última ideia das pessoas é que seja motor, gente. E às vezes a primeira questão é motor. E essas dificuldades, então, refletem no processo de aprendizagem, pois estão interligadas com o desempenho escolar. Claro que se deve também realizar uma avaliação, como eu disse para vocês, neuropsicopedagógica, neuropsicológica, se for necessário, uma fonoaudióloga na questão de troca de letras. Daqui a pouco precisa ver com a especialista, com a psicomotricista, com a fisioterapeuta, com a terapeuta ocupacional. Eu preciso fazer uma avaliação multi para eu realmente descartar o transtorno específico de aprendizagem, que embora tenha também uma base motora que há déficit, ou se realmente esse corpo está tão desorganizado que está afetando esse desempenho escolar. E para fechar aqui, eu só trouxe para vocês as referências bibliográficas da qual foi baseado o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro para vocês a importância da psicomotricidade na área educacional. É importante a criança ter essa base motora organizada para não afetar no processo de aprendizagem formal. Ficamos por aqui e até a próxima aula.